Pessoal, mais uma vez aqui para a aula número 29, tá? É o vídeo 31. No final do vídeo 30, quase no final, nós mostramos uma hidrógrafa de um curso d'água provocado por uma chuva, por um evento isolado. Nós temos naquela época, por exemplo, uma hidrógrafa provocada por uma chuva de verão. Aquelas chuvas que acontecem, que aparecem rapidamente, surgem rapidamente e que duram pouco tempo. Então é uma chuva, se uma bacia pequena, se essa chuva é capaz de provocar uma boa formação de enxurradas, uma grande formação de enxurrada, porque enxurrada nunca é uma coisa boa, uma grande formação de enxurrada, então nós temos que essa chuva é capaz de provocar uma ascensão rápida do curso d'água, tá? Que nós mostramos lá, uma bacia degradada, de alta declividade. Então nós vimos lá uma hidrógrafa que teve uma ascensão muito rápida, tá? Durou relativamente pouco tempo depois da chuva. O curso d'água voltou ao seu regime normal de antes da chuva. Então nós temos ali, aqui na louça, desenhado, um gráfico, tá? Com duas curvas. Na parte superior, nós temos uma curva de intensidade de precipitação ou de chuva ao longo do tempo. Ou seja, você teve uma chuva, tá? Tipo que era uma chuva também de curta duração, mas de grande intensidade, tá? Então, essa chuva teve uma duração relativamente pequena, então ela começou com uma intensidade menor, cresceu rapidamente a intensidade, tá? Depois de um certo tempo, essa intensidade começou a cair até parar de chover. Então, essa hora, você olha aqui, ó, tem chuva em milímetro por hora, quer dizer, intensidade, aqui o tempo. Então, começou a chover aqui, então, olha lá, a intensidade começou rapidamente, a intensidade aumentou bastante, subiu, passou por um ponto mais alto de intensidade, por um pico de intensidade, começou a descer logo depois, a chuva começou a diminuir, a intensidade foi caindo, até parar de chover, a intensidade voltou ao ponto zero. Essa é uma curva, então, de intensidade. Olha, essa curva era proveniente no vídeo 13, nós falamos sobre pluviograma. Então, nós mostramos no vídeo 13 um pluviograma. Então, vocês viram lá, por exemplo, ó, no vídeo 13, milímetro aqui no eixo milímetro e aqui tempo. Então, nós vimos lá um pluviograma produzido por um pluviógrafo, né? Nós discutimos naquela época pluviógrafo e mostramos que com os dados do pluviógrafo você pode construir um pluviograma, tá? Ou seja, como é que está a quantidade de água que está chegando à superfície de uma chuva ao longo do tempo. Então você tem aqui, por exemplo, assim, a chuva começou aqui, ela começou, tá? Aumentou rapidamente, aumentou a quantidade, passou a diminuir um pouquinho, até parar de chover. Quando parou de chover, esse gráfico fica paralelo ao eixo dos tempos. Essa parte aqui do gráfico, quando esse eixo fica paralelo, quando essa curva fica paralela ao eixo dos tempos, sinal de que a chuva parou. Aí, a partir desse ponto aqui, não está chovendo mais, tá? Bem, se você divide esse pluviograma em pedaços, em partes, intervalos de tempo, você divide de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, depende da sua regulagem de pluviógrafo lá, de quanto em quanto tempo seu pluviógrafo está registrando a chuva. Nós falamos isso na época lá no vídeo 13, tá? Olha, então, você tendo esses intervalos, vamos pegar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, isso aqui é esse trecho do pluviograma. Então, nesse trecho você tem aqui, ó, você teve uma quantidade de chuva, caiu nesse período de milímetro, chamado Q1. Daqui até aqui você tem no eixo, você vê Q1. E esse tempo, o tempo aqui, ó, esse tempo aqui, eu vou chamar de Tn. Então, a intensidade é igual a Qn sobre Tn. Tá? Então eu tenho isso aqui, a intensidade em milímetro por hora. Se eu tenho esse Qn em milímetro e esse tempo aqui, por exemplo, de 10 minutos, 15 minutos, eu transformo essa intensidade milímetro por minuto para milímetro por hora. Eu calculo milímetro por minuto, depois passo milímetro por hora.
Olha, então com esses dados aqui de intensidade, eu monto aquela curva. Então você olha o seguinte, olha, começou a chover, aí aumentou, a chuva aumentou rapidamente a quantidade de água que ela estava trazendo à superfície, aumentou rapidamente. E então, olha lá, a intensidade foi crescendo, a intensidade foi aumentando. Quando chegou num certo ponto aqui, a intensidade começou a diminuir. Quer dizer, quando a intensidade começa a diminuir, a quantidade no tempo começou a diminuir, a intensidade começou a diminuir, então nós passamos pelo pico e começamos a queda da curva, até parar de chover. Bem, olha, essa ideia de que você tem um pluviograma e essa curva de intensidade é função do pluviograma é muito bom, sabe por quê? Faz com que você tenha a oportunidade de voltar lá no vídeo 13. E depois que nós avançamos nesses estudos, nesses conhecimentos, fica mais fácil você interpretar as coisas que foram faladas lá e entender a importância das coisas que foram faladas lá. Então, esses vídeos estão todos postados lá no canal Faculdade da Água, e é bom que a gente, se você tem interesse, isso de vez em quando você volte lá num vídeo anterior, porque eu sempre menciono aqui onde você vai encontrar, em que vídeo você vai encontrar uma informação que está ligada à que nós estamos discutindo no momento. Então, se você volta lá, você consegue entender melhor tanto o que aconteceu lá, o que explicamos lá, quanto começa a entender melhor por que razão nós falamos aquilo lá. Qual seria a importância daqui naquela época para que hoje a gente possa começar a entender como é que as coisas acontecem. Mas vamos tirar isso aqui. Já entendemos como é que é calculada, como é que é montada aquela curva de intensidade e vazão. E vamos ver agora na parte inferior do gráfico, você tem uma hidrógrafo. Tá? Uma hidrógrafo. Então você, olha, não estava chovendo, então não tinha escoamento superficial no dia enxurrado, então a vazão está representada aqui. Então o curso d'água está tendo essa vazão. Olha, eu não sei que hora que era, possivelmente, se você vaza no curso d'água, tem uma coisa interessante também. Você, mas por que está um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais baixo aqui? Quem sabe essa hidrógrafo estava numa parte do dia em que, num período do dia, a vazão é um pouco maior. No final, mais ou menos de 3, 4 horas, etc., a vazão tende a ser menor. Porque se não está chovendo, você tem uma concorrência, às vezes, em alguns casos, você tem uma concorrência da transpiração e que é mais intensa ainda nesses períodos mais lá para as 2, 3, 4 horas da tarde. Então de manhã, se não tem chuva, a vazão tende a ser um pouquinho maior e quando chega às 3, 4 horas, ela tende a cair um pouquinho. Então, não sei, eu apenas estou vendo esse dado aqui como eu desenhei, não desenhei com esse propósito, mas ao ver agora, eu estou me lembrando desse detalhe. A gente vai discutir isso mais para frente. A Faculdade da Água tem a intenção de discutir não só esses detalhes aí a respeito de dados ou informações para fazer um projeto, como também discutir outras coisas, e por isso que a gente está pretendendo depois criar uma outra sequência para a gente aprofundar um pouquinho alguns estudos relacionados com esses assuntos, principalmente para aquelas pessoas que estão interessadas em aprofundar um pouquinho mais. Bem, então você tem aqui, ó, o curso d'água estava com essa vazão, começou a chover aqui, olha, e ele começou a aumentar de vazão cá na frente. Há um intervalo, não é isso? Há um intervalo. Não é imediato. Isso só funciona também direito numa bacia pequena, onde esses fenômenos. Por isso que a gente gosta de trabalhar com bacias pequenas, porque nas bacias pequenas esses fenômenos são mais facilmente compreendidos. Tá? A gente consegue analisar mais facilmente qual é o comportamento da bacia. Se é uma bacia grande, é melhor você dividir em bacias pequenas, entender como é que a coisa funciona em cada bacia pequena, para depois, somando isso, você entender como é que funciona na bacia maior. Então, olha, não é ao mesmo tempo. Começa a chover, não quer dizer que ao mesmo tempo o curso d'água começa a reagir. Não, vai demorar um pouquinho a formar enxurrada. Tá? E essa demora em formar enxurrada é porque, por exemplo, você tem aqueles primeiros volumes de chuva que estão chegando. Eles ficam retidos em obstáculos acima da superfície. Nós falamos isso já para trás já. Vamos especificar um pouco mais. Fica retido em copa de árvores, em folhas, em galhos e etc. Fica retido em folhas de arbustos, pequenos arbustos sobre a superfície.
fica retido na vegetação rasteira, nas folhas da vegetação rasteira. Fica retido molhando, né? molhando essa superfície. Fica retido em material morto que está depositado sobre o solo. Tá? Fica retido em estaca de cerca, fica retido em qualquer toco de madeira que está caído sobre o solo. Fica retido em telhado de construções, se elas existirem nessa área. Então, é aquela água que nós falamos de água de molhamento. Então você tem uma água, essa água de molhamento tende a voltar à atmosfera por evaporação. Então, nem toda a água que está chegando à superfície por chuva, tá? ela chega à superfície do solo. Tá? Olha, além do mais, a que chega à superfície do solo, ela pode ficar retida em pequenas depressões, como se você tem aqui alguma superfície do solo, e assim que você tem ligeiras depressões na superfície do solo. Então essa água fica retida em ligeiras depressões e acaba infiltrando com o tempo. Ou então essa água que está chegando aqui simplesmente está infiltrando no solo. Então durante um certo período depois da chuva você tem todas essas retenções. Essa fase do processamento hidrológico que vai entre o início da chuva e o início de um escoamento superficial ou de formação de enxurrada, a hidrologia chama de abstração. A hidrologia chama essa fase do processamento hidrológico, tá? Que vai daqui até aqui. Então, essa fase aqui, a fase do processamento hidrológico que vai desse início da chuva até o início do escoamento superficial ou das enxurradas, você tem a hidrologia chama essa fase de abstração. Essa abstração, ela tem duas características básicas. Ela tem um tempo de ocorrência, que é chamado tempo de abstração. Tempo de abstração que nós estamos mencionando aqui como TA. Olha, esse aqui, então, olha, TA entre início da chuva e o início do escoamento da formação de enxurrada. Então tem um tempo aqui, um tempo TA. Olha, se começou a chover, se está chovendo desde aqui, e você não tem, por aquelas razões de interceptação, retenção, etc. Se você não tem um aumento de enxurrada, então, olha, uma parte dessa chuva, se você eleva essa linha aqui, ó, há uma parte dessa chuva aqui nesse ponto, tá? Nessa região aqui, que não está indo. Então, essa quantidade de chuva que é representada naquele cantinho ali, ó, ela não está indo para a formação de enxurrada. Então, ela está sendo retida por as várias possibilidades que nós mencionamos. Então você tem uma retenção de volume de chuva que nós vamos chamar de QA, né? Tá lá. Então essa abstração, que é essa fase aí, tá? Ela tem essas duas características. Ela tem um tempo chamado tempo de abstração. Muitas vezes você encontra na literatura tempo de abstração inicial, esse tempo de abstração, e tem essa quantidade. Uma outra característica interessantíssima dessa fase é essa quantidade que fica retida. Então nós conseguimos reter uma certa quantidade aqui, ó, estamos representando nesse cantinho aqui, nesse início da curva de intensidade. Então é uma quantidade de água que não vai formar enxurrada. Ela vai ou voltar à atmosfera em forma de evaporação ou acabar infiltrando no solo. Então esse é um dado interessante. O interessante da infiltração nesse caso é que se você olha, tem aqui essa curva em vermelho que está traçada aqui, é aquela curva de velocidade de infiltração, né? Essa velocidade de infiltração e a infiltração acumulada. Nós discutimos esse assunto lá pelo vídeo 20, tá? As curvas de infiltração, velocidade e infiltração acumulada. Então olha, a curva de velocidade de infiltração ela é alta no princípio, tá? da chuva e vai caindo. Então quando começa a chover, se esse solo não está muito úmido, tá? A velocidade de infiltração aqui é maior, tá? Nesse ponto. Então favorece aquela quantidade que filtra para aumentar esse valor de QA. Tá? Então, olha, nós começamos a aproveitar as coisas. Então, agora nós estamos aplicando aquele conhecimento lá de infiltração. Nós vamos aplicar várias vezes, inclusive aqui, tá? Então, essa quantidade de água retida por abstração, tá? Pode ser influenciada por aquela velocidade maior
maior de infiltração que ocorre no início de uma chuva. Olha, então, o importante disso é o seguinte: qual a aplicação dessa história? Tá? O que a gente vai aplicar aí? Como nós vamos aplicar esse conhecimento? Interessa, a partir de um ponto, nós começamos a ver o seguinte: o que fazer com os conhecimentos que estão sendo acumulados? Tá? Olha, vamos supor que eu consiga, se eu conseguir aumentar esse tempo de abstração, tá? Se eu conseguir aumentar o TA, eu aumento o QA. Olha, se eu consigo voltar esse ponto iniciar esse escoamento aqui, essa posição aqui, ó, olha, se eu elevo aqui, então eu vou aumentar esse valor aqui, ó. Eu vou aumentar esse canto aqui, esse canto que está de abstração, o valor QA. Tá? Esse é um aspecto muito interessante. O que acontece com isso? Como é que eu consigo aumentar mais esse valor QA? Olha, eu vou dizer a você que é infiltração. Por quê? Aquela água de molhamento, ela acontece no princípio da chuva, mas é uma saturação. Ela não dura muito tempo, ela não permanece muito tempo, porque molha a superfície e esse filme que fica ali tem uma espessura possível. A partir de um certo ponto você não molha mais, porque começa a gotejar. Então essa água de molhamento, ela tem um limite. Chegada ao limite do volume de interceptação, o que vai acontecer? E também na retenção daqueles pequenos reentrâncias do solo. O que vai acontecer quando esses valores chegam num ponto de saturação? Quem é que vai predominar daí para frente? A infiltração. Então, se a velocidade de infiltração é alta, tá? Para as condições ambientais do solo, e se está bem no início da chuva, tá? Nós aumentando o tempo de abstração, nós vamos acabar aumentando a infiltração, tá? Porque se satura interceptação, se satura retenção e depressões, você vai aumentar a infiltração. E aí, qual a possibilidade? Se você aumenta a quantidade de água infiltrada, você tem mais possibilidade de fazer com que esses volumes, boa parte deles, chegue ao aquífero, e se chega ao aquífero, você garante um armazenamento capaz de fornecer água ao curso d'água durante o período que não estiver chovendo. Então, você vai possibilitar aumentar esse EB que nós comentamos lá no vídeo anterior, esse EB que é o escoamento de base. Então, você vai garantir um escoamento de base mais presente, mesmo não estando chovendo. Bem, olha, então você tem uma aplicação para isso aí, tá? É um assunto meio teórico, aparentemente, o tal desse abstração, tempo de abstração, quantidade de água retida na abstração, mas olha, posso aplicar isso, eu posso aplicar essa ideia. Então, o que eu posso fazer? Quais são os elementos que interferem? Quais são os fatores que interferem nesse tempo de abstração? Tá? Porque o tempo de abstração é que vai ser responsável pela quantidade retida. Quais são os fatores que influenciam no tempo de abstração? E que medida nós podíamos tomar, tá? Para aumentar esse tempo de abstração? Ou seja, para empurrar essa hidrógrafo para lá. Tá? E se nós empurramos a hidrógrafo para lá, nós aumentamos a quantidade de água que fica retida e nós acabamos diminuindo essa quantidade de enxurrada ali. Nós vamos achatar aquela curvazinha de enxurrada. Nós vamos discutir esse assunto no próximo vídeo. Por enquanto é só. Muito obrigado e até o próximo vídeo então.